Vamos lá. O formato do vídeo hoje é um pouquinho diferente, né? Do que eu costumo gravar. Mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo passar pra vocês o que eu quero dizer. Porque, na verdade, eu não preciso do meu rosto, eu não preciso mostrar nada. Eu só preciso contar mais ou menos a história. A história dessas rosas. Essas rosinhas, tá? São da minha mãe. Mas não da minha mãe que me pariu, da minha mãe que me segurou no ventre dela por 9 meses, né? Da mãe, a história é da mãe que decidiu cuidar de mim, tá? Por quê? A mãe que me segurou no ventre, que cuidou de mim, que sonhou crescer, me ver crescer, infelizmente ela não conseguiu, tá? Ela faleceu com 24 anos. Ela deixou eu e o meu irmão, tá? E não, isso não é uma história triste, tá? É só uma história que já superada, né? Hoje em dia eu tenho 46 anos de idade, eu já tenho idade para ser avó. Na verdade, eu ainda não sou, eu sou mãe de um menino de 13, né? Chegando nos 14, mas enfim. Aí por que que eu tô filmando essas rosas? Porque a minha mãe, tá? Que me teve no ventre, ela faleceu, tá? Na época em que ela estava grávida de mim, meu pai se separou dela, tá? Deixou ela e meu irmão. Então, e nesse meio tempo a minha mãe se virou, né? Se virou para cuidar de nós dois, né? E nesse meio tempo meu pai conheceu outra pessoa, outra mulher e fez outra família. Só que a minha mãe, ela tinha um problema no coração, tá, gente? Não me pergunte exatamente o que que é, porque eu não sei. Tá? Já faz muitos anos. Eu tenho 46 anos, vocês imaginam só. Mas a minha mãe, com 24 anos, ela morreu, tá? Ela veio a falecer. E isso foi, bom, para a família, foi o fim, né? Você imagina você perder uma irmã, perder uma filha com 24 anos. Aí meu pai, muito valentão, né, na época, muito valentão, foi lá e tirou os filhos, né? As únicas as únicas lembranças boas que poderiam ter das irmãs, da irmã, da filha, ele tirou, né? E levou lá para morar com essa senhora, com essa moça na época, né? Eu fui muito bem recebida. Eu era uma menininha, uma loirinha, de olhinho verde, né? Toda carinhosa, toda carente, né? Então ela de imediato, ela já se apaixonou por mim, tá? A Neidinha, que eu falo, a dona Neide, a minha mãe. Só que com meu irmão não foi a mesma coisa, tá, gente? Com meu irmão ela não se deu bem com meu irmão. Porque o meu irmão já era um pouquinho mais velho, já entendia um pouquinho mais, né? Eu tinha 2 anos, meu irmão tinha 3. Pra vocês terem uma ideia de como que foi, né? Mas eu não culpo ela, não julgo ela. Ela tentou, mas ela não conseguiu, né? Porque o meu irmão, conforme foi indo, ele foi ficando rebelde, enfim. E a culpa também não foi nem do meu irmão, não foi dela. A culpa, na verdade, foi do meu pai, né? Que infelizmente tinha os problemas dele lá. Porque quando a minha mãe faleceu, ele não conseguiu suportar. Apesar dele judiar dela, judiou muito dela. Quando ela veio a falecer, ele não conseguiu suportar. Aí ele se entregou ainda mais, né, na bebida, no vício, enfim, aí piorou a situação ainda mais. Mas nesse meio tempo, tá? Quem me criou, quem me cuidou, quem me ensinou muitas coisas do que eu sei hoje em dia foi a minha mãe de criação, que hoje em dia eu falo que ela é minha mãe, ela é minha mãe, tá? Tanto que as minhas tias, né, que são as irmãs da minha mãe de sangue, entendem, né? Elas não, nossa, de jeito muito pelo contrário, elas até falam, né? Elas falam, nossa, elas até valorizam, né? Porque ela me criou muito bem, né? Me ama igualmente. Tipo assim, eu não vejo nenhuma diferença, tá? Porque hoje em dia eu tenho meu irmão,
né, que é filho do mesmo pai, da mesma mãe, e tenho outras 2 irmãs, né, que são por parte de pai, no caso, né. Mas a minha mãe de criação, né, que eu nem gosto de falar, gente, que mãe de criação é minha mãe, tá? Ela nunca fez nenhuma diferença, tá? Sempre foi do mesmo jeito, sempre foi a mesma criação, sempre foi o mesmo amor. E assim passaram-se os anos, né? Às vezes com muitos conflitos. Eu, na minha adolescência, eu errei muito, né? Porque adolescente sabe, né? Hoje em dia eu tenho um filho que vai fazer 14 anos, hoje em dia eu sei que adolescente é um porre. Pra falar a verdade, adolescente é o pé no saco, na verdade. Porque eles acham que eles são cheios da razão. E eu era bem assim também, eu era bem prepotente. Então, algumas vezes eu discuti muito com a minha mãe, encarei muito ela. Ah, gente, outra coisa, detalhe, tá? A minha mãe, ela se separou do meu pai. A minha mãe que eu falo é minha mãe de criação, tá, gente? Ela se separou do meu pai, eu era criança ainda, tá? Eu era criança. Então, nesse né, intervalo aí, ela não podia me levar porque eu não era filha dela de sangue, certo? Então eu fiquei com meu pai. Só que meu pai, coitado, ele não sabia lidar. Aí nisso eu e meu irmão, a gente ficou rodando de família em família, correndo de casa de tio para tio, enfim, tá? Até que eu peguei meus 14 anos e essa minha mãe de criação, que eu falo que é minha mãe, ela me chamou para morar com ela de volta, né? Enfim. Aí, olha só, pra você ver como que a gente, quando a gente é adolescente, a gente é idiota, né? Ela me chamou pra morar com ela, nisso ela já tava em outro casamento, né? E eu sempre rebelde, sempre rebelde. Sempre querendo bater de frente com ela e sempre errada, né? Sempre errada, porque ela não tinha obrigação nenhuma de me chamar, de querer ficar comigo. Ela não tinha obrigação nenhuma. Só que ela pegou um amor em mim. Ela me amava de igual, do jeito que ela amava os outros filhos dela, entendeu? Então, e isso foi, tá? Aí eu vim morar com ela, enfim, a gente discutiu, a gente, né? Mas chegou que eu cresci, virei adulta, né? Virei mãe. E hoje em dia, essa senhorinha aí, ela já está com 70 anos. Ela está com 70 anos. E por que eu tô filmando essas rosinhas aqui, ó? Por que eu estou filmando? Porque toda vez que a gente vai lá na casa dela, ela dá uma rosinha dessa. Essa primeira rosinha aqui, ó, essa primeira, eu fui lá semana passada. Essas outras 2, a minha irmã foi lá essa semana, ontem, aí ela mandou pra mim. Aí eu fico pensando, até quando, né? Até quando a gente vai ter ela? Até quando a gente vai receber as rosas dela? Até quando isso vai durar? Então, é foda, né? É foda. Depois que a gente chega a uma certa idade, a gente começa a dar valores que a gente não dava antes, né? A gente começa a valorizar as pessoas que antes a gente não valorizava. Então é isso, gente. Na verdade, eu só tô filmando esse copo aqui para mostrar para vocês, tá? Que as rosinhas que ela manda, né? Que eu e minha irmã, a gente, né? Conserva, né? Até o último, né? Até elas secarem mesmo. Que a gente sabe que um dia essas rosinhas não vão mais existir. Então fica para reflexão, gente. Se você tem sua mãe, se você ainda tem sua mãe, dê valor na sua mãe, ame, proteja, porque qualquer hora pode acabar, tá? Mas é só isso. Beijos no coração de cada um de vocês e Deus abençoe a todos nós. Cuida da sua mãezinha se você ainda não tem. Se você ainda tem. Se você ainda não. Se você, infelizmente, não tem, só ore por ela. Tá bom? E só lembre dos bons momentos. Tchau, tchau.